Olá, chicos e chicas, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou Daniel, maestro da língua espanhola. Vamos a estudar? Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Então, galera, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco dentro do campo gramatical, né, da língua espanhola. Eu sei que muitas das vezes isso aí soa para vocês como algo chato, né, repetitivo, que enfadiga a gente. Mas nós também devemos, né, entender que a gramática ela serve como propósito normativo da língua espanhola, né, também da língua portuguesa, que é um conhecimento, né, necessário também na nossa aprendizagem. Então, a gente vamos trabalhar esse conteúdo de forma relacionada com a nossa língua materna, que é a língua portuguesa, né, tentando entender aí os segmentos, né, as semelhanças e diferenças, também utilizando como parâmetro, como contexto, a nossa língua portuguesa. Então, nós vamos falar um pouco hoje, né, dos adjetivos, né? E aí, dentro dos adjetivos, nós vamos falar um pouco, né, dos seus graus, tá? No caso, os seus comparativos, né, os seus superlativos. Nós vamos trabalhar um pouco disso na aula de hoje, galerinha. Então, o slide na tela, né? Nós temos ele comparativo e ele superlativo. Como eu digo, né? São graus aí do adjetivo. Então, nós temos aí, né? Um primeiro exemplo aí. Qual de los dois aqui estou me referindo ao elefante, né? E ao grilo ali, né? O gafanhoto, o grilo, como vocês queiram chamar. Qual de los dos é mais grande? Ou seja, qual dos dois é mais grande, né? Então, claro, notoriamente, né, que o elefante ele é maior, né? É maior que o grilo. Então, o elefante é mais grande que o grilho, né? Então, observem que essa relação, né, de comparar elefante e grilo, quando se refere a tamanho, né, eu posso falar isso de três maneiras, né? Ou um é mais que o outro, ou um é menos que o outro, os dois são iguais. Acho que em igualdade de tamanho aqui não há, né? Mas há esse superlativo, né? Ou de maior ou de menor, tá? Então, os comparativos se usam para comparar duas coisas, né? Já está falando comparativo, de comparação, você comparar uma coisa a outra, né? Então, para a gente comparar, a gente añade, ou seja, a gente acrescenta, né? Acrescenta o mais, quando comparar se a comparação for de superioridade, né? Ou acrescenta o menos, se a comparação for de inferioridade, né? Então, nós temos esses dois termos distintos, né? Para superior e para inferior. Então, a quem? Ao adjetivo, né? A gente acrescenta ao adjetivo, né, que estamos comparando. Aí temos mais dois exemplos. El caballo es mais rápido que a tortuga. Então, o cavalo, né? Como eu disse, o cavalo é o substantivo, a tartaruga é o outro, né? São os dois objetos a serem comparados, né? Qual o adjetivo aqui? O rápido, de veloz, né? Então, como aqui a estrutura pede, eu pego o termo e acrescento ao adjetivo, né? Então, o rápido, que é o adjetivo, acrescenta o quê? O mais. Por quê? Porque o cavalo realmente é mais rápido que a tartaruga, né? Ali, né? Então, nesse caso aqui, essa comparação foi uma comparação, eu pergunto para vocês, de superioridade ou de inferioridade? De superioridade, né, galerinha? Se é mais, é para maior, então de superior, tá? Caso 2. El oso es menos alto que la jirafa. Então, o urso é menos alto, ou seja, mais baixo, né, que a girafa. Então, observe aqui que eu estou comparando urso e girafa, são os nossos dois substantivos. O adjetivo aqui, que é a característica do objeto, é o alto, né? Então, nós estamos falando de altura. Então, nós acrescentamos o comparativo, aí que é menos, e esse menos eu pergunto para vocês, ele é um comparativo de superioridade ou de inferioridade? Claro que é de inferioridade, né, galera? Porque é menor. Então, menos alto, ou seja, mais baixo, tá? Então, esse menos alto, que a girafa, é um comparativo de inferioridade.
E aí, né, nós já falamos em superioridade e já falamos em inferioridade. Agora vamos tratar da igualdade, né? Então, quando a gente fala igualdade, né, a gente está dizendo são a mesma coisa, né? Estão no mesmo níveis. Então a gente coloca ele como iguais. Então, como a gente faz isso na língua espanhola? Bem simples, galera. Por exemplo, aí temos, ó, el perro es tan lindo como el gato. Então nós estamos comparando um cachorro com um gato, né? Qual o adjetivo, professor? O adjetivo é o lindo, né? Vamos lembrar, adjetivo é a característica do substantivo. Então nós temos dois substantivos aí, gato e cachorro. Temos um adjetivo para os dois. Por quê, professor? Porque eu estou comparando ele de forma igual. Então, tanto o cachorro quanto o gato são lindos. Então, é isso que os comparativos de igualdade, eles estabelecem, né? Esse adjetivo pode ser utilizado para os dois substantivos, porque um é igual ao outro. Então, tá aí, ó. O cachorro é tão lindo como o gato. No exemplo 2, mi casa es tan grande como la tuya. Né? Então, temos o adjetivo casa, né? E aí estamos falando o adjetivo casa, perdão, substantivo casa, né? E o adjetivo grande. Então a minha casa é comparada à tua casa, né? Então estamos comparando duas casas aí. A minha é tão grande quanto a sua. Então o tan como, né? É o comparativo de igualdade dessa expressão. Outro exemplo ali. Minha irmã é tão inteligente como eu. Então o comparativo aí entre a minha irmã e eu, né? Então, qual o adjetivo? O inteligente. Então, a minha irmã é tão inteligente quanto eu, né? No espanhol, tan como. No último exemplo ali, temos yo juego también como mi hermano, né? Então, temos os substantivos aí, eu e meu irmão, né? São os dois substantivos. O adjetivo aí é o bem, né, o bien, e o comparativo tan como. Então, eu jogo tão bem, né, quanto meu irmão. E aí, né, temos agora aí a relação entre os três, né, superioridade, igualdade e inferioridade. Né, superioridade, igualdade, inferioridade. Então, um exemplo de cada aí, né, mas que, ou seja, mi casa es más grande que la tuya, ou seja, minha casa é mais grande que a sua. Agora de igualdade, né? La chica es tan alta como sua hermana, ou seja, uma e a outra, elas têm o mesmo tamanho, né? Então, a menina, né, é tão alta quanto a sua irmã. E o de inferioridade, menos que, né? Então, Pablo tiene menos dulces que Raul. Realmente, Pablo só tem um doce, Raul tem 2 doces e 2 é maior que um. Então, um tem menos que o outro, né? Então, complexo aí, ser referente à inferioridade entre Pablo e Raul. Então, aí temos, né, aí uma grande mostra disso, né, para compararmos aqui. Estamos aí com a foto daquilo que representa aí o homem mais alto do mundo, de acordo com o Guinness Book, né, livro dos recordes aí. Esse rapaz aí tem nada mais, nada menos que 2 metros e 47 centímetros, ao lado do menor homem do mundo, né? Esse indiano não, perdão, se eu não me engano é chinês, né? E aí ele tem nada mais, nada menos que apenas 55 centímetros. Então não tem nem 1 metro direito, é bem mais baixo que 1 metro. Então, observe que um ao lado do outro e vamos utilizar esses comparativos, né? Então, é claro que o homem da direita, no sentido de superlativo, ele é maior que o da esquerda, né? E o da esquerda é mais barro, né? Podemos dizer que ele é num complexo de superioridade, que é mais, mas é no sentido de altura, mais barro, né? Que esse lá da direita aí, tá? Complexo de igualdade, podemos ali, talvez os dois sejam inteligentes, né? Mas tamanho não tem como colocar igualdade aí, porque um é bem maior que o outro é bem mais baixo que o outro, tá? Aí é para vocês terem ideia. Então aí também temos alguns superlativos, né? Que no caso são utilizados não a estrutura, né? Do mais que ou como que, né? Mas esse aqui é o superlativo, que é aquele que é o mais, só que com a frase só. Por exemplo,
Quem é sábio demais, né, é sapientíssimo. Quem é fiel demais, né, quem é fiel demais, que é o meu caso, é fidelíssimo. Né? Quem é miserável demais, é miserabilíssimo. Quem é notável demais, notável, é notabilíssimo. Quem é sensível, né, de sensível demais, é sensibilíssimo. E quem é antigo, né, de antiguidade, de tempo, é antiquíssimo, né? Aí só para referenciar. Então o pente está berríssimo, né, está muito velho. Ele é brilhantíssimo, ou seja, é muito inteligente. Temos aí também alguns superlativos de irregularidades, né? Aí no caso é uma estrutura diferente, trouxe só para mostrar para vocês, mas na verdade a gente não vai trabalhar essas irregularidades agora, não é o objetivo, né? Mas só para você ver que também tem adjetivos superlativos irregulares, tá? Aqui nós vamos para as nossas atividades práticas. Então nós temos aqui, né? Luiz es más fuerte que Javier. Então nós temos um mais que. Então esse adjetivo aí, mais que, ele indica o quê? Comparativo de superioridade, comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade ou superlativo. Então vamos analisar item por item, né? Superlativo não pode ser, porque nós já vimos aqui anteriormente que o superlativo, né? Ele é apenas uma palavra. Então, mais que já são duas palavras. Mas que. Então não pode ser superlativo, né? Porque o superlativo de fuerte é fortíssimo, né? E não foi utilizado isso. Inferioridade, né? Nós já vimos anteriormente que inferioridade tem a palavra menos, é menos que. Então também não pode ser a nossa alternativa correta. Igualdade, né? Não pode ser também, que nós vimos anteriormente que as expressões de igualdade, né? O comparativo de igualdade, ele é o tan como, né? Então só nos resta, né, aí a superioridade, claro, mas é para cima, né? Então é a superioridade. Então temos aqui, né, outra para nós indicarmos aí o tipo de comparação. La maracujá é tão ácida como la naranja. Ou seja, o maracujá é tão ácido como a laranja. Então, maracujá e laranja sendo comparados aí, né? Superioridade, não, porque já falamos anteriormente que para ser superioridade tem que ser o mais que, né? Igualdade, pode ser e deve, né? Agora, inferioridade também não, que para inferioridade tem que ser o menos que, né? E já o superlativo, já vimos também anteriormente que nós temos o uso de apenas o adjetivo, né? Então, no caso aí, la maracujá teria que ser acidicíssima, né? E não tão como. Então, esse tão como, claro, que indica aí, né, igualdade, né? Porque uma coisa é tão ácida quanto a outra. Então, nós fechamos esse raciocínio com essa resposta aí. Então, é isso aí, galera. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula. Adiós!